Essa daqui é boa. O meu filho tem 3 anos e aprendeu a falar palavrões. Ele manda eu calar a boca e outros xingamentos. Como agir nesse caso? Porque por mais que eu fale com calma e não goste que ele diga isso, ele continua falando sem parar. Como corrigir palavrões? Vamos lá. Essa idade dos 3 anos é quando a criança ela está aprendendo como ela prende a nossa atenção. A criança ela aprende a se relacionar com a gente como a gente se relaciona com ela. O que eu quero dizer é que nesta idade o seu filho ele descobriu e ele está apertando botões dos palavrões insistentemente porque ele sabe que neste momento você recruta tudo o que você está fazendo para corrigi-lo. Ele está fazendo de propósito? É claro que não, mas você precisa entender qual é o efeito que os palavrões têm na relação de vocês. O efeito dos palavrões na relação de vocês é relação, é atenção. A criança nessa idade, ela aprende que determinados comportamentos retêm a atenção dos pais, os olhos dos pais voltado para ela. E é os olhos dos pais que faz a criança crescer e se desenvolver. Por mais que você me diga que você não fala palavrão, que ninguém na sua casa fala palavrão, você precisa admitir que ele aprendeu isso em algum lugar. Ele ouviu isso em algum lugar. Então, se não foi com os adultos da casa, provavelmente deve ter sido assistindo algum vídeo, algum filme, algum desenho, ouvindo isso na escola, mas em algum lugar ele ouviu. Essa é uma informação que você precisa prestar atenção. Então fique ligada, principalmente nos vídeos e filmes que ele está assistindo. Outro ponto que você precisa entender: a criança nesta idade de 3 anos, ela não entende o palavrão da forma como você entende. Pode ser o pior palavrão do mundo. Ele não tem esse significado na cabeça da criança, porque é muito abstrato para ela entender isso. E por mais que você diga, que você explica que é feio, que não pode, que é desrespeitoso, ou seja lá o quê, essas palavras, é feio, é desrespeitoso, ele faz parte de um contexto muito lúdico, muito, sabe, muito imaginário. A criança, ela precisa, nessa idade, de coisas mais concretas. Então, por que eu tô te contando isso? O palavrão, ele tá tendo um poder sobre você. Mas ele tá tendo um poder sobre você porque você sabe o significado do palavrão. E você acredita que, já que você sabe o significado desse palavrão, esse palavrão também tem o mesmo significado pro seu filho. E que com 3 anos de idade, isso não acontece. Não tem. Acredite em mim, confie. Quando você descobre que o palavrão, ele não tem esse significado pro seu filho, ele perde um pouco do poder sobre você. E é isso que eu quero trabalhar com você. Eu quero que esse palavrão, ele perca o poder sobre você. Porque se ele perde o poder sobre você, adivinha o que acontece? O seu filho vai achar outro botão para apertar. Atenção, mamãe. E aí ele vai explorar outras coisas para ter a sua atenção. Ele só tá repetindo sem parar, sem parar, sem parar, porque está funcionando, porque sem parar, você tá dando atenção para ele por conta dos palavrões, tá? Então, essa é uma segunda informação importante. Os palavrões, nesta idade do seu filho, não têm esse significado que tem para você. Tá, outra coisa que você pode fazer é começar a fazer perguntas pro seu filho. Por exemplo, o que significa essa palavra, filho? Fiquei curiosa. Tenta ouvir o que significa para ele aquela palavra. Presta atenção se ele não tá viciado nas suas explicações. Mas você pode começar a perguntar e você vai perceber que às vezes a palavra, para ele só acha engraçado. E a maioria das vezes o palavrão nessa idade tem mais a ver com graça, com ser algo engraçado ou algo proibido, que ela sabe que gera um desconforto nos adultos. Então, o gerar desconforto nos adultos, de certa forma, também alimenta a criança. Então, pergunta para o seu filho. E a última coisa que eu vou te dizer é: pare de dar plateia, pare de dar atenção a este palavrão. Se você quer que o seu filho pare de falar palavrão, você precisa parar de dar atenção no momento em que ele fala palavrão. Mas isso significa que eu não vou corrigir? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você corrigir. Você vai dizer para ele, como você acabou de explicar aqui no comentário, você vai dizer para ele que essa é uma palavra desrespeitosa, que você não gosta dessa palavra e que você gostaria que ele falasse com você de uma forma respeitosa. Então, essa é uma forma, você vai corrigir. Só que durante a sua interação com ele, se você perceber que ele tá xingando e falando, eu quero que você tente segurar um pouquinho, principalmente se você estiver sozinha. Porque se você estiver sozinha, tá tudo bem. É que quando a gente tá com plateia, com parente em volta, pessoas em volta, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de ficar quieta. Mas se você estiver em casa sozinha com ele, tente não olhar, tente não dar um estímulo pra ele. Percebe como ele vai reagir. Você vai perceber que ele vai começar a, sabe, a se desinteressar, porque ele percebe que aquilo não tem mais o efeito dentro de você. Outra coisa que você pode fazer é você devolver pra ele essa palavra como se ela fosse uma piada. Então presta atenção qual é o tipo. Você não citou aqui a palavra, né? Mas presta atenção na palavra e aí devolve para ele como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma palhaçada.
sabe? Tenta levar pro lúdico e não pro ofensivo. Se você fizer isso, se você conseguir fazer isso, você vai ver que os palavrões, eles perdem efeito na criança. Uma coisa que funciona também muito bem é você separar uma ou duas palavras que são palavrões que o seu filho pode falar. Então pensa em palavrões que você permite, porque a criança também, ela chega numa fase que ela vai querer falar, sabe? Coisas assim que ela sabe que é vergonhoso e que é constrangedor. Então separa, pensa aí, quais palavrões está permitido. E aí você vai dizer pra ele, olha, essa não tá permitida, só que essa você pode falar, é um palavrão. Aí você brinca com ele. Por exemplo, aqui em casa vai chegar uma época em que você vai notar que o seu filho, ele vai falar muito sobre as partes íntimas, né? Bumbum, pum, cocô, peido. Então ele vai achar isso muito hilário. Então ele vai chamar, eu tenho vários relatos de pais que falam que a criança chama, ô seu cocô, vou soltar um pum na sua cara. E aí isso pra criança é extremamente divertido, sabe? Então tenta separar com ela quais palavras, né, ele pode falar. Seu bocó. Então separa alguns palavrões, um ou dois palavrões e dá pra ele. E se ele usar esse tipo de palavrão assim, devolve pra ele com o sentido de devolvendo, né? Ou seu bumbum fedido. E aí ele vai achar engraçado, você vai ver que ele vai cair na gargalhada. E essa história do cair, levar no lúdico, faz a criança perder esse poder sobre você. O que você tem que ter na sua mente é que o palavrão, ele está ressoando em um poder. A criança descobriu um botão que aciona a atenção da mamãe. E ele vai apertar esse botão constantemente. Então separa com a criança um ou dois palavrões que vocês, adultos, aceitem que ela fale. E que, lógico, né, não seja ofensivo, desrespeitoso, mas que você sabe que são coisas que, né, que dá pra criança falar. Permita ele falar esses palavrões, mas também defina com eles em que local, com que pessoas pode falar. Porque com os avós, às vezes, isso pode ser desrespeitoso, na casa dos outros também. Então, ter esses limites ajudam muito. Mas o santo remédio aqui é prestar atenção em qual poder esse palavrão tem sobre você. Porque tem um poder e o seu filho descobriu qual é.